sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curar não for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Jesus. Independente das suas circunstâncias. Glória a Jesus, aleluia, meu Pai. Levante Tu és suas fiel, mãos Tu és maravilhoso, meu e Pai. adore sempre, dizendo: Glória a Jesus. Deus é Deus. Glória a Jesus. E as palmas a você, Jesus. Amém? Você deve achar que Irmão, sem perca de tempo, quero que você redobre a sua atenção. Uma passagem bastante conhecida, mas assim como a palavra do Senhor, ela é bem enfática em dizer que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então eu creio que Deus, ele tem algo para falar conosco. Não só para quem está ouvindo, mas também para quem vai falar. Porque a palavra também, ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta tanto para quem está falando, quanto para quem está ouvindo. Então antes de chegar até você, chegou até mim. Eu espero que o Espírito Santo de Deus faça a vontade dele. Que não seja a minha vontade, mas que seja a vontade dele aqui nessa tarde. Amém? Seu livro de Daniel, e o seu capítulo 3, vai dizer da seguinte forma: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar as satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viesse a consagração dessa estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram as satrapas, e os prefeitos, presidentes, juízes e os tesoureiros, os conselheiros oficiais e todos os governadores da província, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que o Nabucodonosor tinha levantado. Passagem interessante que vai nos falar de um rei muito próspero, muito conhecido diante daquela época. E a gente bem sabe que quando mais a gente conquista, quanto mais a gente tem, mais o desejo cresce em nosso coração. Eu acredito que não foi diferente na vida do rei Nabucodonosor. Ele já tinha tudo, ele já era rei, ele já era adorado diante daquele povo babilônico. Mas eu posso imaginar que cresceu o desejo no seu coração e ele queria mais. Então eu acredito que houve o desejo no seu coração de criar uma estátua, de criar uma imagem para que todos aqueles que vissem a imagem pudessem se prostrar. Porque mais à frente vai dizer que ele queria que todo mundo se prostrasse e colocasse a sua face no pó para adorar a imagem do rei Nabucodonosor. Indo mais adiante, a passagem vai nos dizer que existia 3 jovens: Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens que foram aprisionados, foram tirados da sua terra para seguir o rei Nabucodonosor. E dali, Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens sábios. Tanto que eram jovens que, digamos que andavam lado a lado com o rei. Eram 3 jovens sábios. Conhecia, eles tinham certa autonomia diante de todo aquele reinado do rei Nabucodonosor. Só que o que chama a atenção nessa passagem é que, indo mais adiante, a gente tem pouco tempo, o rei Nabucodonosor deu uma ordem. Quando aquela estátua fosse levantada, todos deveriam se prostrar diante daquela imagem. Mas além, o que chama a atenção nessa passagem é que todos se prostraram, menos 3.
Imagine, irmão, a gente no meio de um povo, onde todo mundo vai se dobrar. E fica eu e você de pé. Que afronta é essa a um rei? Será que se o seu encarregado, será que se o seu supervisor te der uma ordem para você negar o seu pai, aquele que te chamou, aquele que te remiu, aquele que te deu a vida, por conta do seu emprego, qual seria a sua decisão? Você iria se prostrar e negar o seu pai? Ou você iria ficar de pé? Esses 3 jovens são um exemplo na Bíblia para nós, porque eles não se prostraram à imagem, eles não se prostraram a nada que vinha da terra, porque eles acreditavam e confiavam em Deus, que tudo podia, que podia livrar e também não livrar. E o rei ficou enfurecido. Coisa que chama a atenção, meus irmãos, nessa passagem também é que quando a gente não faz aquilo que o homem quer, isso alimenta um ego dentro daquela pessoa e ela quer usar da autoridade dela. Ela quer usar da autoridade dela para te afligir, para te diminuir. E o rei Nabucodonosor, ele usou da autoridade dele. E ele ainda deu mais uma chance para aqueles 3 jovens. Estou encurtando a história porque é muito longa, mas eu vou chegar na onde eu quero chegar. Na onde o Espírito Santo está direcionando para a gente sentir a presença de Deus aqui nessa tarde. E daí ele deu mais uma chance para aqueles 3 jovens. E se eles não se prostrassem, eles seriam lançados na fornalha ardente. E a Bíblia vai relatar que foi 7 vezes mais aquecida, porque o rei estava tão furioso que o rei esqueceu o que aqueles jovens faziam. O rei esqueceu que aqueles jovens ajudaram o rei no que precisava. Aqueles jovens ajudaram a Daniel a desvendar o sonho que o rei Nabucodonosor teve. Mas nessa situação, meus irmãos, ninguém lembra o que você fez. Ninguém lembra o que você faz. Aquilo que você fez de bom para aquele teu amigo, no dia que você falar não para ele, você não presta. No dia que você negar para ele uma ajuda, você não vale nada. Acredito que foi assim na vida dos 3 jovens. Eles fizeram pelo rei. A Bíblia vai relatar que os nomes deles foram mudados. Eu não vou me lembrar, se eu não me engano, era Ananias, Zacarias e Osarias, né? Ezarias. Esses eram os 3 nomes de Israel deles. Mas, meus irmãos, o que chama a atenção nessa passagem é que eles foram tirados da zona de conforto. Eles foram tirados da família deles. Foram tirados do povo deles. E chegaram num ambiente ao qual eles não conheciam. O mais interessante nessa passagem é que eles foram tirados do povo deles. Chegaram num povo diferente, na terra de Babilônia. Mudaram seus nomes, mas não mudaram o seu caráter. Talvez até as suas vestes foram mudadas, mas não mudaram a sua crença. A Bíblia vai relatar que até a alimentação, o rei dava tudo de melhor para eles, mas eles sabiam que aquela alimentação ela é oferecida para outros deuses. Então eles tinham um amigo, eu não vou me lembrar quem era que fazia parte da corte ali, e eles conversaram, falaram assim: a gente não quer se alimentar dessas coisas, a gente só quer se alimentar de coisas saudáveis. E ali eles estavam no meio, mas eles não faziam parte do meio. Ali eles estavam presentes naquela terra, mas eles não faziam parte daquela terra. E o diferencial é esse: a gente não faz parte dessa terra, mas a gente está nela para fazer algo diferente, pregar o evangelho a toda criatura. Nós somos peregrinos dessa terra, somos somente peregrinos.
Estamos passando somente uma temporada. Temporada é essa de luta, de dificuldade, de provação. Mas certamente, no dia que Deus vir buscar a tua igreja, tem um banquete preparado para aqueles que perseveraram. Assim foi os 3 jovens. Posso imaginar que o coração deles estava aflito, mas eles criam em um Deus. Eu não vou negar o meu mestre. Ei, você pode fazer o que você quiser. Se Deus não quiser nos livrar daqui, certamente Ele tem algo para nós. Mas a gente não vai adorar esses teus deuses. Muito menos se prostrar. Indo mais adiante, passagem interessante é essa, que eles foram amarrados com suas próprias túnicas. Foram totalmente amarrados e jogados naquela fornalha. Mais adiante, o pessoal que jogaram eles diante da fornalha foram mortos, porque o fogo que consumia aquela região, aquela fornalha, era muito quente. E coisa linda, meus irmãos, é quando Deus abre os olhos espirituais para o ímpio entender que Deus ele é na sua vida. Eu posso imaginar o rei Nabucodonosor sentado e falando assim: agora eu quero ver qual vai ser o Deus que vai livrar esses 3 da fornalha da gente. Eu quero ver qual vai ser o Deus que vai livrar esses 3 jovens da morte. Posso imaginar o rei Nabucodonosor aqui olhando. Os 3 jovens sendo jogados naquela fornalha. Logo em seguida, o próprio Deus abre os olhos espirituais do rei Nabucodonosor. E aparece um 4º homem no meio daquela fornalha. Posso imaginar que o rei Nabucodonosor esqueceu que jogou os 3 jovens e não parava de olhar no 4º homem. Talvez ele imaginava na cena dele que ia acontecer o quê? Eles iam ser ali transfigurados e ia sobrar somente osso. Mas o que chamou a atenção no rei foi que quando foi jogado os 3, um 4º apareceu. Posso imaginar o rei olhando e falando assim: mas espera aí, não foi 3 jovens que eu mandei jogar? E quem é aquele 4º homem? Deus ele deu a visão espiritual para o rei. E quando ele viu aquele 4º homem, a Bíblia vai relatar que ele viu aquele 4º homem e imaginava que seria um outro Deus. Era alguém diferente, era alguém totalmente que não é igual àqueles 3 jovens. Meus irmãos, coisa linda é quando Deus se faz presente na minha e na tua vida. Eu posso imaginar, posso conjecturar que os 3 jovens não viram. Coisa linda é essa, os 3 jovens não viram. Não viram aquele 4º homem. Muitas das vezes você olha para a sua situação. Você olha para si mesmo. Você vê Deus te usando. Você sente a presença de Deus. Mas você se autoexamina e fala assim: mas Deus, não sou merecedor de tanta graça. Deus, mas eu sou tão falho, eu sou tão pecador, sou tão indigno. E mesmo assim o Senhor faz por mim. Aí existe alguém que está lá do outro lado e olhando para a tua vida. Fala assim: nossa, como Deus usa o Natan. Como Deus é na vida do Natan. Quem dera eu se eu tivesse a intimidade que ele tem. Quem dera eu se eu tivesse o particular que ele tem. Quem dera eu que quando ele chora diante da presença do Senhor, ele sente uma presença tão diferente, uma alegria, que parece que aquela tristeza que sobreveio sobre a vida dele naquele momento, a lágrima fez secar toda a angústia e toda a tristeza. Então, meus irmãos, muitas das vezes você pode não ver o milagre sobre a tua vida, mas através da tua vida o milagre acontece. Deus não pode fazer pela tua vida, mas através da tua vida, Deus ele faz algo sobrenatural. E essa passagem é tão interessante que Deus ele fez na vida dos jovens, porque eles foram diante da fornalha e saíram lá, nem os cabelos queimaram. Eles entraram a pés secos, enxutos, sem cheiro de fumaça, sem nada, e saíram da mesma forma. E o rei, e coisa mais linda ainda, que mais chama a atenção. Primeiro,
o poder de Deus sobre a vida daqueles jovens. E a intimidade que aqueles jovens tinham. Porque Deus pode livrar a minha e a tua vida, mas tem que ter intimidade com Ele. Segundo, Deus abriu os olhos do rei Nabucodonosor, tirou eles para fora e falou assim, ó, aquele que não adorar mais esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser debraçado, é assim que diz as Escrituras. Então não existe Deus maior do que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, coisa linda dessa passagem é que Deus operou o milagre na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, e através do testemunho dele, naquela terra de Babilônia, agora todos teriam que adorar um Deus que tudo pode, que tudo faz. Glória a Deus. Meus irmãos, não ache que se Deus não está fazendo por você, Deus não está agindo não. Porque uma vez eu vi na internet que se Deus não fizer por mim, que Deus faça através de mim. Se Deus não faz para mim, mas que através de mim Deus possa fazer. A gente cantou, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eles entraram na fornalha, eles não sabiam se iam sair. Mas eles entraram com a confiança que se eles não saíssem dali vivos, eles iam participar do banquete celestial que está preparado para todos aqueles que confiam e acreditam em Deus. Então, meus irmãos, que essa passagem seja de reflexão e de entendimento para todos nós. A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e nem se vê, mas daquilo que se vive. Eles viveram pela fé, entraram pela fé e saíram pela fé. O nome deles foi glorificado? Não. O nome de Deus foi glorificado. Porque eles não colocaram a autoridade deles ali e falaram assim, ó, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas não vamos adorar vocês. Porque Deus foi quem me chamou. Foi Deus quem me trouxe aqui. E Deus, Ele é fiel para nos livrar. Glória a Deus. Foi livrado e o nome de Deus foi glorificado ali na terra de Babilônia. Amém, meus irmãos? Amém. As palmas ao Senhor Jesus.